Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Todos estão bem? Hoje nós vamos conversar justamente do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai citar nesse capítulo: não vim destruir a lei. Mas nós vamos falar especificamente a partir do item 9, onde ele vai falar sobre as instruções dos Espíritos sobre a nova era. Mas antes de começarmos a nossa conversa, antes de começarmos nosso entendimento sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer a nossa meditação, vamos fazer a nossa interiorização, a nossa oração, aquilo que você se sentir melhor. Sempre pedindo aos bons Espíritos, ao Mestre Jesus, aos Espíritos ascensionados que nos iluminem, nos dê a sua paz e que possamos, nesses breves minutos que vamos ficar juntos, analisarmos, pensarmos e colocarmos para a nossa vida prática o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Que assim seja e que possamos fazer o melhor, Senhor, para as nossas vidas. Então, nesse primeiro capítulo, não vim destruir a lei do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem essa parte, a nova era, e já começa com o espírito israelita e Milhouse no ano de 1861. É uma mensagem. Deus é único. Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida por que passaram os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas dos homens. Os mandamentos de Deus revelados por Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Muita gente diz que, apesar de nós estarmos no período DC, depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, os 10 mandamentos assim perderam a sua eficácia, perderam a sua validade. Não, o próprio Jesus vai dizer em Mateus de que ele não veio destruir a lei, ele veio ampliar essa lei, ele veio melhorar esta lei, a lei do povo judeu, a lei dos hebreus, porque é o germe da mais ampla moral cristã, é o que ele está dizendo, o próprio Espírito, o Espírito israelita está dizendo, esse germe da mais alta moral cristã, quer dizer, os 10 mandamentos já chegam para a nova era, já com o aval do Mestre Jesus. Antes do Mestre Jesus fazer a sua passagem por aqui, a encarnação por aqui, ele já manda os 10 mandamentos antes, para que o povo hebreu possa se começar a disciplinar, e dentro dessa disciplina já comece a brotar os germes da vinda dele e da grande moral cristã que vai se aplicar ao mundo a partir da era judaica. É óbvio, que nós entendemos que as pessoas, dentro dos seus contextos de capacidade, de inteligência e inclusive até mesmo de consciência, muitos não entenderam, foram entender muito depois que Jesus faz o seu desencarne, retorna ao mundo espiritual e, através dos apóstolos, com muito trabalho, muito sacrifício, vai se implantando esse germe, essa moral cristã dentro da nossa sociedade. E na frente desse trabalho houve muita modificação, houve algumas modificações, houve muito questionamento, mas a moral cristã, o germe dos 10 mandamentos, continua sendo a base de todo o ensinamento do Mestre Jesus. Ele vai continuando aqui dizer que a moral, e isso é até filosófico, é o conjunto de regras de conduta, costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, que eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados a regeneração. A terra, como ele vai continuar falando aqui, e fazer morada dela, são para espíritos moralmente superiores aos que estão hoje. Então, se nós fazermos uma pequena análise, as pessoas às vezes reclamam do mundo, o mundo está pior, o mundo está em guerra, continua em guerra, mas nós sempre tivemos conflitos, E isso é por quê? Porque muitos ainda não interiorizaram a moral cristã dos 10 mandamentos, não interiorizaram a moral cristã que o Cristo aqui implantou na nossa civilização.
do nosso adiantamento espiritual enquanto aqui encarnados. E isto faz com que até nós mesmos, que nós repudiamos determinadas ações, principalmente as guerras, a fome, a exploração das pessoas, também temos que começar a repudiar os nossos atos. A nova era se inicia com o patrulhamento, com o policiamento nosso, e não com o policiamento somente das outras pessoas. O Cristo vai nos ensinar muito bem isso daí. Por que você olha, né, no cisco, no argueiro do olho do teu irmão, mas você não olha a trave, ou seja, né, num pedaço maior que está no seu olho te incomodando? Essa questão da moral cristã, que o Cristo assim nos implanta no Velho Testamento e no Novo Testamento principalmente, ela é a conduta em que nós devemos seguir para que a gente possa evoluir espiritualmente. Nós sempre fazemos a mesma repetição, né? Às vezes somos até chatos em dizer que nós estamos evoluindo a partir da nossa encarnação. Uns perguntam assim, mas se nós somos reencarnacionistas, qual é a melhor reencarnação? A dessa, com certeza. Porque nós estamos errando menos, nós estamos aprendendo mais, nós temos um maior número de condições tecnológicas para esse aprendizado. É claro que se usa a tecnologia, como muitas vezes se usa para coisas que não deveriam ser usadas, mas nós estamos numa era de regeneração muito grande, onde a ampliação dos conhecimentos cristãos, filosóficos e de outras categorias que faz com que o ser humano evolua, está cada vez mais disseminada. Hoje você abre um computador, você abre o Google, você tem livros na palma da sua mão, muitos livros no tablet, no seu celular. Antes a gente tinha que carregar muitos livros para pesquisa, ou até aquele livro que a gente gostaria de ler. Mas as pessoas que gostam de tecnologia hoje têm tudo ali na palma da mão. E isso deveria fazer com que a nossa moral cristã, através do conhecimento que nos é dado, fosse cada vez maior. Mas nós estamos cada vez menores em relação a esse novo princípio da nova era? Não. Por quê? Porque nos estão sendo colocados por espíritos inferiores e de baixa frequência somente coisas ruins na nossa frente, somente notícias que são particularmente negativas. É claro que nós não podemos fugir da realidade da vida diante dos acontecimentos, mas nós também não precisamos nos fixarmos neles. Nós temos a nossa grande capacidade de transmutarmos essas notícias ruins em uma situação que seja pelo menos confortável e boa para aquelas vítimas, para aquelas pessoas. Vamos pegar uma coisa bem simples, e dentro desse princípio da nova era nós já deveríamos estar conscientizados disso. Nós tivemos aí há pouco tempo esse terremoto na Turquia. Quantas pessoas retornaram ao mundo espiritual, né? Quantos filhos ficaram sem os pais, quantos pais ficaram sem seus filhos? Puxa vida, o que nós podemos fazer? Nós estamos lá para ajudar, para trabalhar nos escombros, para tirar as pessoas? Não, mas nós podemos fazer a nossa oração, nós podemos fazer a nossa interiorização, pedindo aos bons espíritos que façam o melhor possível e ajudem aquelas pessoas que estão ajudando materialmente ali no trabalho diário de resgate, que elas tenham força, coragem e sejam incentivadas a fazer cada vez mais. Nós também podemos fazer a nossa parte material, né? Doando alimentos, fazendo outras coisas, mas a nossa parte espiritual ela é muito importante também, já que nós estamos lá presencialmente. Olha o que ele diz aqui no próprio item 9. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias que a liberdade percorreram, como suas antecessoras. Veja que bacana. E são chegados o tempo que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso. Será que nós estamos desenvolvendo as ideias morais? Será que nós estamos moralmente melhores? É claro que estamos, apesar de que, repetindo o que nós conversamos agora, apesar de que nós estamos vendo muita imoralidade. Mas isso são parte dos novos tempos. Espíritos que estão sendo retornados a este mundo para uma nova chance de regeneração e que não estão aproveitando, né? Moisés continuou, né? Moisés começou, e Jesus continuou, e a doutrina espírita procura concretizar esta obra, né? Olha o que ele fala aqui, que tudo que nos acontece é de origem divina e tem um objetivo grandioso. Tudo que nos acontece, se nós vermos por um outro lado, apesar de que muitas coisas são dolorosas, uma doença, uma situação em família,
né, um acontecimento que não nos agrada, mas ele é útil. Olha o que ele fala, ele é útil porque tem dentro disso aí uma origem divina de mudar o nosso conceito moral em relação à situação que aconteceu. Vamos pegar um exemplo bem bacana, pessoas assim que os filhos desencarnaram, foram para o mundo espiritual, e elas passaram um momento de luto justo, um momento de tristeza muito mais justo ainda, mas se levantaram, foram fazer coisas para ela, foram aprender, foram ajudar outras crianças, foram ajudar outras pessoas. É claro que isso não vai suprir a falta material no corpo físico daquele filho, que tanto se anela, que cresça, que se desenvolva, né, que continue a família, mas vai trazer aquele conforto espiritual e moral através do trabalho que essa pessoa está fazendo para ajudar aqueles que mais necessitam. Olha, o coração e o amor devem andar sempre juntos, sempre unidos com tudo, inclusive com a ciência. Por quê? Porque se nós trabalharmos somente com a ciência, nós esqueceremos da moralidade. E a nova era não pode se concretizar sem a moralidade. Se nós trabalharmos somente com o amor e sem a ciência, né, que é um grande desenvolvimento do ser humano, nós corremos o risco de, enquanto aqui no mundo material, perdermos muitas coisas, muitas pesquisas que seriam interessantes para o nosso desenvolvimento, né? E temos que entender aqui, como ele nos fala, aqui no seu item 10, né, através de Fenelon, que foi uma mensagem dada em Poitiers em 1861. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. Tudo é fácil. Né? Até as dificuldades são fáceis. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. Então, nós vemos situações assim que parecem inimagináveis que aconteçam. Eu vendo uma preleção do palestrante, ele é psicólogo espírita, Santo Kingsley, em que ele estava contando uma história de Madre Teresa, de que Madre Teresa na Índia invadiu um templo hindu abandonado, né? Um templo hindu abandonado. E trouxe para lá pessoas que estavam com doenças terminais, pessoas que estavam com lepra, e os hindus, vendo aquilo, começaram a protestar, fizeram uma grande manifestação na frente desse templo, queriam que tirasse as pessoas de lá, que matasse as pessoas de lá. Quando o chefe de polícia chegou lá com a sua tropa para ver o que estava acontecendo, que ele olhou aquela situação, né, ele viu aqueles doentes, aquelas pessoas sendo tratadas por aquelas senhoras que não tinham espaço, pegaram aquele templo abandonado, ninguém estava lá, né? Na certa, acho que a Madre Teresa havia pedido permissão e não deram. Quando o chefe de polícia olhou, saiu e falou para a multidão: olha, eu tiro ela de lá, só que vocês têm que assumir quem está lá dentro. E quando eles viram quem estava lá dentro, a multidão foi disseminando, foi indo para a sua casa, ninguém falou mais nada, acabou essa manifestação. Porque Madre Teresa, tudo é fácil para quem crê e ama. E a gente até pode aqui abusar um pouquinho aqui de Fenelon, colocar mais uma palavra nisso. Tudo é fácil para quem crê, ama e trabalha para realizar aquilo que quer. Porque a revolução que se prepara é mais moral que material. Porque nós já temos as coisas materiais, nós só vamos desenvolvendo ela cada vez mais. Importa nós desenvolvermos a revolução moral dentro de nós, porque cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho, né? Nós pertencemos às leis do mundo e às leis do progresso. Então cada um de nós tem o seu trabalho, tem a sua função, tem a sua missão. Todos nós, se trabalharmos como ele diz aqui, se nós trabalharmos aqui, criando, né, amando, né, nos desenvolvendo, fazendo o melhor possível para o desenvolvimento nosso no mundo, é óbvio que nós estamos trabalhando para a nova era, nós estamos mudando, né? Não devemos aceitar tudo, obviamente, mas nós temos que questionar também, porque nem tudo que nos aparece é de bom grado, nem tudo que nos aparece vai fazer com que a moral cristã se eleve como deveria se elevar, ao contrário. Mas nós estamos trabalhando e questionando de uma forma justa, de uma forma consciente, para que a nova era chegue neste mundo de regeneração, para que os espíritos que aqui estão se trabalhem através do entendimento para serem cada vez melhores,
como nós estamos procurando ser. É óbvio que nós não vamos conseguir tudo de uma vez, mas aquilo que nós conseguirmos nesse período nos será muito útil para o nosso desenvolvimento. Então, a nova era, essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que hoje tentamos aqui interpretar, que ela seja para nós a âncora das nossas realizações e que, ao levantarmos essa âncora em direção ao nosso progresso espiritual, possamos levá-la juntos, ajudando as outras pessoas que mais necessitam, ajudando as pessoas que têm vontade de melhorar, não sendo dono da verdade, mas mostrando a verdade que nós aprendemos e que nós vamos sempre aprender no desenvolvimento. Muita paz e prosperidade para você, muito obrigado, até o nosso próximo encontro e que Jesus nos dê a sua paz.